E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então, nossa aula de hoje vai começar falando sobre meios de transmissão, né? A gente sabe que a transmissão da informação através de sistemas de comunicação pressupõe a passagem de sinais através dos meios físicos de comunicação que compõem as redes. E esses sinais eles possuem propriedades físicas e apresentam uma série de questões tecnológicas que influenciam na construção e no projeto de redes de computadores. A forma de conexão física entre dois nós na rede teve início com o cabo serial, depois surgiu o cabo coaxial e aí logo depois veio o par trançado, veio a fibra ótica, que é muito utilizada hoje, né? Por consequente, veio o infravermelho, as ondas de rádio, a rede elétrica e por aí vai, que são mais por sinais mesmo eletromagnéticos, né? Sem conexões físicas. Então aqui, adentrando ao slide 3, a gente tem os exemplos de sinais analógicos e digitais, conforme vocês podem ver aí nas figuras. Já saindo um pouco do slide, a gente precisa falar que esses sinais, eles precisam de alguma forma serem transmitidos, né? E existem diversos modos, técnicas e meios, e uma primeira coisa a ser analisada é a banda passante desses sinais, né? E o que é a banda passante? Ela é o intervalo de frequências que compõe um sinal. A largura de banda desse sinal é o tamanho de sua banda passante. Ou seja, a diferença entre a maior e a menor frequência que compõe o sinal. Entrando aqui no slide 4, podemos ver em uma figura o melhor conceito de banda passante, né? Que repare que a banda passante que o meio físico disponibiliza é bem maior que a banda necessária para o sinal. Geralmente, isso sempre acontece. A transmissão de vários sinais ao mesmo tempo é chamada de multiplexação, né? Que é ilustrada na segunda imagem abaixo aqui do slide. No caso, essa imagem mostra a multiplexação entre frequências, em frequência, aliás, que nada mais é do que passar os sinais preservando a faixa de cada um deles, sem que um sinal interfira no outro e sem serem sobrepostos também. Saindo um pouquinho aqui do slide, né? A gente vê que esse tipo de técnica, ela também é conhecida como técnica de modulação. E elas envolvem o deslocamento do sinal de sua faixa de frequência original para uma outra faixa. Pois bem, dentro dessas técnicas de modulação, a gente tem o PCM, que pega uma pequena amostragem do sinal para codificar em sinal maior. E temos também o TDM, né, que é a multiplexação por divisão do tempo. Essa é uma outra técnica e ela divide o tempo para envio dos sinais de várias formas, tá? Adentrando aqui ao slide 5, podemos ver que temos aqui o PCM e o TDM, né? Suas variações em inglês, e a função de comutação em uma rede de computadores, ela se refere à alocação dos recursos da rede, ou seja, os meios de transmissão, os repetidores, sistemas intermediários e etc, né? E para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados, existem 3 tipos de computação, que são a computação de circuitos, a computação de mensagens e a computação de pacotes, né? A computação de circuitos, o que vai acontecer? Ela pressupõe um caminho dedicado de computação entre duas estações. Já a computação de mensagens, ela vai ocorrer da seguinte forma. Ela aciona o endereço de destino a uma mensagem que será então transmitida pela rede de nó em nó, até que se chegue ao seu destino final, né? Não sendo preciso estabelecer uma conexão previamente. E por fim, a comutação de pacotes, ela é semelhante à comutação de mensagens, mas a diferença está no fato de que o tamanho da unidade de dados transmitida na comutação de pacotes é limitado, acima do limite. É limitado, né? E acima do limite, deve-se quebrar em unidades menores, pacotes,
e os pacotes de uma mesma mensagem podem ser transmitidos simultaneamente pela rede em diferentes enlaces também, né? O fluxo de dados ele ocorre segundo alguns modos de operação, como a figura ilustra aqui no slide 6. Temos o modo simplex, que é quando o canal lógico ou físico ele é unidirecional, ou seja, as informações trafegam apenas em uma direção. No modo half duplex, o fluxo de dados funciona nos dois sentidos, mas não de forma simultânea, ora funciona em um sentido, ora em outro sentido. E o full duplex, os fluxos de dados operam nos dois sentidos simultaneamente, porém são necessários dois canais operando no modo simplex. Entendido? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar um pouco sobre meios de transmissão, né? Que são divididos por meios guiados e não guiados. A ideia é considerar a necessidade de um canal único de passagem de transmissão, como um cabo ou a difusão da transmissão, né? Como na comunicação por infravermelho. A figura do slide a seguir, que é o slide 7, ela ilustra quais os meios que se enquadram como guiados e não guiados. Podemos ver que os meios que são considerados guiados e não guiados aqui nessa figura, né? Como par trançado, cabo coaxial, não guiados como micro-ondas terrestres, ondas de rádio e por aí vai. Agora, falando um pouco sobre interferência de transmissão, existem alguns meios de transmissão que podem sofrer interferências de várias naturezas, né? Até uma lâmpada fluorescente pode interferir em um meio de transmissão, para vocês terem uma ideia. Porém, as principais interferências são a eletromagnética e a de radiofrequência. Combinado? E para minimizar o problema de interferência, muitos fabricantes utilizam blindagem em seus cabos ou aumento do diâmetro e outros utilizam até a técnica de cancelamento, né? Que utilizam o quê? Campos opostos e trancamento de cabos. Já seguindo adiante um pouco com o assunto, vamos falar sobre cabos e conectores agora, né? Parte interessantíssima dessa disciplina, inclusive, pois para conectarmos dois nós da rede é preciso utilizar cabo e os conectores corretos para o meio físico escolhido, certo? E quando for necessário comunicar dois meios distintos, é necessário utilizar um equipamento específico, ou seja, um conversor. Aqui no slide 8, podemos visualizar que temos os conectores do tipo UTP, que é o conector utilizado para cabos par trançado, o conector do tipo AUI, que é parecido com conectores para cabos VGA, o conector do tipo BNC e por fim temos o conector do tipo FL, né? Que são conectores idênticos aos de som. E para o cabeamento utilizamos uma codificação, que é o W base X, onde, como vocês podem visualizar assim, o W ele se refere à velocidade de comunicação, seja 10 megabytes, 100 megabytes e por aí vai. Já o X representa o meio. No caso, o 2 representa cabo coaxial fino, o 5 cabo coaxial, o T, que é o nosso famoso cabo par trançado, FL fibra, dentre diversas opções, né? Então, podemos citar alguns exemplos, por exemplo, 10 base 2. Essa codificação faz referência a um cabo de 10 megabytes e utiliza como meio o cabo coaxial. Já o 10 base T faz referência a uma codificação da mesma velocidade, ou seja, 10 megas, porém com cabo par trançado. E o 10 base FL utiliza a fibra óptica. Entendido aí, pessoal? Ficou claro isso aí? Então, sempre que vocês virem por essa codificação, lembrem da regrinha de velocidade mais a base, que é o tipo de material utilizado para fazer o cabeamento. Entendido? Espero que sim. Então, como vocês já sabem, o cabo par trançado ele é um dos mais famosos do mundo dentre as redes de computadores, né? E ele possui várias especificações. Uma delas, por exemplo, é que esse cabo ele pode ser dividido em UTP ou STP,
né? E ele pode conter 2 ou 4 pares. Sua topologia de ligação é ponto a ponto e a distância máxima que permite o perfeito funcionamento desse cabo é de 100 metros. Entrando aqui no slide 9, podemos ver que o cabo par trançado, podemos reparar na imagem abaixo, né, como é esse tipo de cabo. E aqui temos o exemplo do cabo blindado, né, que é a primeira imagem aí, que contém uma espécie de plástico no meio. Isso para que um fio não fique encostando no outro, não causando interferência, e o cabo não blindado normal, que está do outro lado. Reparem também que os cabos são divididos por cores e por pares. Nesse caso, 4 pares, né, 4 pares de cores. Esses pares de cabos são desmembrados para serem organizados e colocados no conector na ordem correta, né? Eles seguem uma ordem de cores e uma numeração. Vamos analisar outra imagem agora, que está aqui no slide 10. Podemos perceber que ao centro dessa imagem temos um conector RJ45, popularmente conhecido por esse nome. De cada lado uma imagem, percebam que temos 2 tipos de sequências de cores, que os fios de cobre do cabo par trançado são organizados em uma ordem. Esses 2 tipos de sequências são nada mais que padrões, o T568A e o T568B. Esses padrões eles foram determinados por uma organização, porém, na verdade, nenhum deles faz muita diferença, pois tudo dentro do par é cobre, né? O material contido dentro é cobre, mas o padrão B ele é considerado mais moderno e ele é mais utilizado. Eu mesma, quando vou fazer um cabo de rede na empresa que eu trabalho, eu sempre utilizo o padrão B, porque ficou meio padronizado isso, né? Outra coisa bacana sobre esse tipo de cabo é que apenas os fios nos locais 1, 2, 3 e 6 funcionam, né? Estes fios específicos recebem a transmissão de dados, enquanto os outros fios eles são inutilizáveis. Combinado? Então, pessoal, além de tudo que foi citado sobre o cabo par trançado, esse cabo ele também pode ser dividido em categorias, né? Que ao longo do tempo essas categorias foram sendo desenvolvidas e aprimoradas para termos cabos melhores e mais resistentes, né? Adentrando aqui ao slide 11, podemos ver todas as categorias que temos e hoje em dia as categorias mais utilizadas são a 5, 6 e a 7, né? Que a 7 entra cada vez mais no mercado. A categoria 5, ela suporta taxas de até 100 megabytes, desde que o cabo não tenha mais que 100 metros. A categoria 6 é usada em redes gigabit internet, a velocidade de 1000 megabytes, ó a evolução aí. E a categoria 7 ela é usada em redes gigabit internet a velocidade de 1000 megabytes, né? Existem, pessoal, 2 formas de montarmos um cabo UTP, né? Que utiliza aqueles 2 padrões que eu citei agora há pouco, que é o T568A e o T568B, e o crossover, que é chamado de cabo invertido, ok? Adentrando aqui ao slide 12, podemos ver as diferenças entre o crossover e um cabo daqueles que a gente viu, né? Reparem que o cabo normal, que utiliza aqueles 2 padrões, ele é montado ligado em cada ponta os conectores da mesma maneira, ou seja, TX com TX e RX com RX, né? E isso ocorre devido ao fato dos equipamentos de rede como hub, switch, roteador e etc. fazerem a troca dos sinais do TX e do RX. E quando vamos ligar 2 computadores diretamente, a gente tem que utilizar uma ligação invertida, ou seja, o crossover, porque 2 computadores conectados diretamente não fazem essa conversão, né? Saindo aqui do slide, a gente vai comentar que já os cabos óticos, que são nossas fibras óticas, né? Eles possuem 3 componentes em seu sistema de transmissão óptico. Esses componentes são o meio de transmissão, que é uma fibra ultra fina de vidro ou sílica fundida, o emissor de luz, que é um LED ou laser de luz, que emite uma luz quando uma corrente elétrica é aplicada, né? E o detector, que é um fotodiodo que gera o pulso elétrico quando recebe luz. É um equipamentozinho que fica gerando pulso. Entrando aqui no slide 13, podemos ver que a luz, ela passa de um meio para o outro. Ela sofre uma reflexão total interna, voltando para o
meio interior. Assim, a luz se propaga pela fibra através de múltiplas flexões internas. Além disso, pessoal, os cabos, além desses cabos, aliás, diversos equipamentos podem ser utilizados numa rede, né? Alguns com finalidade de atuarem somente nos meios físicos e nas camadas de hardware do modelo OSI, outros com possibilidade de atuarem também nas camadas de software. E agora iremos ver os principais cabos e os principais equipamentos e suas características, que são: o primeiro deles é a placa de rede, a nossa famosa placa de rede, né? Ela separa os quadros para que possam ser enviados pelos cabos. Cada placa de rede tem seu próprio único endereço físico, no qual esse endereço é disponibilizado dentro dos quadros. Já o modem, ele é um modulador e demodulador, né? O equipamento que converte sinais digitais em sinais analógicos a serem transmitidos numa rede pública e vice-versa. O hub, ele é um tipo de dispositivo concentrador, ele atua somente na camada 1 do OSI e tem algumas características, ou seja, por exemplo, todo hub ele é um repetidor, mas nem todo repetidor é um hub. Replica todas as suas portas as mensagens recebidas da máquina de rede, que é outra característica aí do hub. E o switch, ele trabalha de forma diferente do hub. Por quê? O hub compartilha a velocidade entre todas as estações de forma idêntica. Já o switch, ele dedica a mesma velocidade para todas as estações, né? Mas a velocidade não é compartilhada, ela é dedicada. Quando o hub recebe a informação de uma estação, ela replica essa informação para todas as estações conectadas nas suas portas. Já o switch, ele envia informação somente para a porta na qual a estação destino está conectada, né? Os switches e roteadores são classificados em classes e todas as classes estão disponíveis no livro didático de vocês, reforçando aqui a importância de se ler o material didático, né? E aqui no slide 5, podemos visualizar mais alguns equipamentos, como os conversores de meio físico, né? O repetidor e os roteadores, que são os nossos mais famosos, né? Os roteadores, eles são utilizados principalmente para fazerem conexão com a internet ou a conexão de LANs e WANs, né? Um roteador típico para esses usos devem possuir basicamente duas portas, que é uma WAN e outra LAN para a rede interna, sendo que cada porta recebe o endereço de rede de destino. Entendido, pessoal? Continuando aqui com os nossos equipamentos, já no slide 16, temos aqui também as bridges, que são pontes, né? Que são equipamentos usados para interconectar duas redes, mas isolando o tráfego de ambas, deixando passar para o outro segmento somente as mensagens endereçadas a ele, né? Essas pontes, pessoal, elas detectam automaticamente os endereços das estações que existem nas duas redes. Esses endereços são colocados em uma tabela por meio de um algoritmo chamado Spanning Tree, deixando passar para o outro segmento somente quadros desejados configurados. Atualmente as pontes elas têm sido implementadas através de gateways. Mas o que são gateways? Né? Vocês não sabem ainda. Então, os gateways são computadores complexos, que são vendidos no formato de um equipamento de rede mesmo, ou normalmente é colocado em uma CPU com duas placas de rede, também dá para fazer. E ele serve para controlar o fluxo de informações entre uma ou mais sub-redes da empresa, tá? Aqui na imagem 17 nos mostra quais funções mais comuns que tem num gateway, que é controlar quais computadores ou usuários têm acesso aos computadores, dispositivos ou serviços, como acesso à internet, por exemplo, a outra rede, controlar o acesso à internet via conteúdo, como sites autorizados, integrar duas redes distintas, que são meios, protocolos ou sistemas operacionais. Os gateways, eles precisam ser implementados, ou seja, eles precisam ser programados para executarem o que o administrador deseja. Assim como muitos switches também precisam ser configurados para fazerem ações mais avançadas dentro de uma rede, como a implementação de VLANs, por exemplo, né? Pois bem, encerramos a parte de equipamentos e vamos agora falar sobre topologias de redes, né? Que nada mais são que a forma física como os equipamentos de rede, como computadores, são organizados dentro de uma rede.
Essa é uma parte das redes de computadores bem simples de se entender, não precisem se preocupar. E essa organização, ela deve ser bem planejada desde o projeto inicial de rede, pois muitos problemas que ocorrem com uma rede de computadores é fruto da topologia adotada. Isso, ou seja, quando você vai iniciar um projeto de rede, você tem que ver bem quais são as topologias que serão utilizadas e como serão disponibilizadas, ok? E assim, a gente tem vários tipos de topologias, né? E agora a gente vai ver algumas dessas topologias, sendo a primeira a topologia de barramento, né? Se os computadores estão conectados em uma fila, ao longo de um único cabo, ou seja, um único segmento, a topologia ela é considerada como topologia em barramento. A gente pode ver essa topologia aqui no slide 18, né? E um fato importante dessa topologia é a utilização de hubs. Computadores ligados a um hub também formam uma rede em barramento, que é como ilustra essa imagem aqui, né? É importante destacar que nesse tipo de topologia, os dados são enviados para todos os computadores da rede. As informações são aceitas apenas pelo computador para o qual o endereço e os dados viajam de uma extremidade a outra do cabo, né? Agora aqui já no slide 19, podemos ver um quadro e visualizar as vantagens e desvantagens do tipo de topologia do tipo barramento, né? Eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e leiam atentamente cada uma delas, e isso em todas as topologias que eu falar aqui, inclusive, né? Dei uma pausinha no vídeo e vejam isso. Já pulando aqui direto para o slide 20, temos aqui a topologia anel. Ela conecta os computadores em um único círculo de cabo, não havendo extremidades terminadas. Nesse tipo de topologia, o que acontece? Os sinais viajam pela volta em uma direção e param através de cada computador. Cada computador atua como um repetidor para amplificar o sinal e enviá-lo para o computador seguinte. Como o sinal passa através de todos os computadores, a falha de um computador pode ter impacto em toda a rede, o que não é legal, né? E os computadores numa rede em anel, eles são capazes de trocar dados em qualquer direção, mas as configurações mais usadas são as unidirecionais. Então eu posso trabalhar tanto para o lado direito quanto esquerdo, mas geralmente é unidirecional. E quando a mensagem é enviada, essa entra no anel e circula até ser retirada do nó destinatário, né? E aqui no slide 21 a gente tem o quadrinho de vantagens e desvantagens. Eu vou pedir para vocês darem uma pausa aí no vídeo e observarem esse quadro bem detalhadamente. Combinado? Voltando aqui agora, vamos falar sobre a nossa topologia do tipo estrela, né? Essa topologia, ela é uma das mais utilizadas nos dias atuais. Por quê? Pois os switches, que aqui são chamados de elementos centrais, né? Principalmente nessa topologia, eles caíram muito de preço e possibilitaram a adoção dessa topologia. Combinado? Sendo assim, quando dois computadores estiverem trocando informações, outros dois computadores poderão estar fazendo a mesma coisa simultaneamente. Aqui no slide 22, podemos ver que na topologia de estrela, os computadores são conectados por segmentos de cabo a um componente centralizado. Os sinais são transmitidos a partir do computador, que está enviando através desse elemento até todos os computadores na rede, a que a informação se destina, né? O interesse dessa topologia é que a ligação entre um computador e o elemento central é a ponto, né? Ou seja, se o ponto central falhar, no caso os switches, como eu falei, toda a rede inteira cai. Mas se um computador falhar, ele não poderá receber os dados, é lógico, porque ele falhou, mas o resto da rede vai continuar funcionando. E isso que é o interessante da topologia do tipo estrela, né? Aqui no slide 23 temos o quadrinho de vantagens e desvantagens da topologia, desse tipo de topologia, e vale ressaltar que a principal desvantagem é se o ponto de centralização dessa topologia ele cai, porque aí se ele cai, a rede inteira cai, né? Na maioria dos casos é o switch. E com isso a gente termina aqui os tipos de topologias de rede. Vale lembrar que uma grande rede, por exemplo, uma rede do tipo WAN, lembram que esse tipo de rede ela pode englobar toda uma cidade, quase todo,
E assim, quase todos os tipos de topologias estão dentro de uma rede assim de grande tamanho, né? Pois uma rede grande é uma mistura de equipamentos e uma mistura de topologias também. E para se expandir uma rede, normalmente o que mais pesa é o investimento financeiro, né? Físico e produtivo de uma empresa. Pensando no lado tecnológico, a expansão da rede é condicionada à quantidade de portas disponíveis no elemento responsável pela integração da rede, ou seja, a quantidade de portas de um switch, de um hub. E, classicamente, quando o número de portas não pode ser ampliado, a solução é expandir a rede interligando a outra rede, né? Normalmente da mesma topologia. Aqui no slide 24, a gente pode ver duas figuras, né? Ou seja, duas redes, né? Que demonstram o que eu acabei de citar. Imaginem que o hub da rede à esquerda está saturado, né? A solução mais barata e eficiente seria a introdução de um novo hub, para que assim haja a possibilidade de criar mais pontos e agregar novos computadores à rede. Se vocês pararem para pensar, esse hub aí, ele pode dobrar tamanho da rede, né? E dessa mesma forma que duas redes de topologias diferentes podem ser ligadas também, pois nada impede esse fato, a gente pode lembrar que a integração de redes de topologias distintas envolvem o uso de equipamentos bem configurados e robustos para dar suporte a essa integração, certo? E olhando aqui a imagem do slide 25, a gente pode perceber que duas redes estão ligadas por um gateway, por exemplo, né? O que é muito comum, principalmente quando se pega a internet de uma provedora, pois o link da provedora, que é uma rede, é ligado ao gateway de uma rede local e, claro, com suas devidas configurações. Então, pois bem, pessoal, a gente chegou aqui ao final da nossa segunda aula e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e aprendido bastante, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre pilhas de protocolos, ou seja, a pilha de protocolo TCP/IP, caso alguém queira adiantar, né? O conteúdo que inclusive eu indico ler lá no material didático de vocês essa parte, né? Eu me despeço de vocês por aqui e qualquer dúvida podem perguntar no fórum, ok? Então, até mais para vocês.